Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem? Shalom, 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 shalom. Mesa do Cordeiro, tu vai se reunir na mesa hoje do Cordeiro? Tirar o pão levedado? Pode fazer pergunta? Opa, vamos botar aqui o caldeirão para ferver. Vamos botar aqui para pergunta. Não é fácil não, hein? Ei, irmão Didico, por que você falou fácil? Então vamos botar ela aí na mesa e vamos esperar aí ferver, né? Esquentar. Boa pergunta. Não sei o contexto também do texto, precisaria dar uma lida aí, né? Você tá com a Bíblia aí? Dá para ler um verso anterior e o posterior, né? Era bom. É que hoje eu tenho seu computador aqui, a Bíblia, que está bem escuro. Mas vê o texto, o contexto aí para nós. Tem o capítulo, versículo aí, irmão Didico? Mateus 10, 28. Olha, eu estou com a escritura aqui na mão e ela diz assim: O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um assé, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Prosseguindo mais um pedacinho, e diz assim: E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão homem contra seu pai, e filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Entenda, no Espírito todos nós estamos no Pai, né? O Espírito já foi dado a todos nós. Ele morreu como sacrifício vivo para nos dar o Espírito dele. Mas a alma é uma transformação da mente, né? Uma mudança da nossa mentalidade. É preciso um crer, porque sem você crer, você não engole o livrão. Não engole o livrinho, né? E se você não engole o livrinho, você não comeu o cordeiro. Você precisa comer o cordeiro. Para você comer o cordeiro, tem que crer. Se você não crer, não tem Cristo. Não comeu o cordeiro, percebe? Aí aos pouquinhos a gente vai digerindo até essa alma crescer, para ela fazer parte do varão perfeito de Cristo. E aí sim, com o Espírito e com o Cristo na sua alma perfeito, você chegou ao Éden. Então ganha um novo corpo ressuscitado, um novo corpo incorruptível, um novo corpo imortal, tá certo? Então nós juntamos os 3 componentes. Então o que ele está falando?
numa visão assim primária, né? Numa visão primeira, vamos dizer assim, não primária, mas primeira. A gente não deve temer, por exemplo, o assaltante que chega ali na esquina e te assalta e de repente dá um tiro em você e te mata. Por quê? Porque se você já está em Cristo, automaticamente você é elevado à categoria de fazer uma mudança de estado, né? Você sai do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, você já vai ganhar esse novo corpo, porque você já estava maturando em Cristo, mesmo que você não tenha atingido a varonilidade perfeita. Se você já tem um bom entendimento, por exemplo, como eu e Marcos hoje já temos, e alguns outros irmãos como Valdiza, Luciene já tem, eu creio que nós já vamos conquistar imediatamente esse corpo aí, tá certo? Então, mas aquelas pessoas que verdadeiramente não creram na sua salvação, elas ficam perseguindo uma salvação que pelo jeito vai ficar a vida inteira sem conseguir entender, né? Porque é preciso mudar a mentalidade. Então o que é que acontece? Essas pessoas estão sendo mortas por aqueles que as escravizam, por aqueles que verdadeiramente é o Deus desse século, qual seja a mentira do diabo. A religião, muitas das vezes, ela causa essa mentira do diabo. Por quê? Porque as pessoas ficam dizendo que todos são pecadores e carentes da glória de Deus. Eles ficam embolando versículos bíblicos da graça, misturando a graça com a lei. Tá certo? Então o que acontece? Cristo disse em 2 Coríntios 5 que nenhuma transgressão mais é computada ao homem. Aí eles usam o versículo lá de João, que estava vivendo a lei. Ele diz: aquele que disser que não tem pecado, este já está em pecado. Era uma situação verdadeira, era verdade. Em João, a pessoa que dizia que não tinha pecado já estava no pecado. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Não é verdade? Foi o que aconteceu ali com a Madalena. Ninguém atirou pedra nela, porque todos eram pecadores e carentes da glória de Deus. Viviam a lei. Mas quando chegamos em Cristo, né, depois da morte remidora de Cristo na cruz, todos aqueles que vieram após si têm o seu espírito já salvo. Então Deus não imputa mais transgressão, mas resta a eles mudar a sua mentalidade, começar a olhar para o seu semelhante como um Cristo. Eu vou só até aí para não estender demais a minha fala, tá certo? Mas então eu já consegui fazer uma pequena distinção entre as coisas do espírito, né, das coisas da alma, né? Então, se a pessoa te mata o corpo e você já está em Cristo, ele não vai levar a tua alma, entre aspas, para um inferno, tá certo? Até porque esse episódio já aconteceu antes, percebe? Existe aí um grande problema que eu vejo da religião. A religião ela entende os fatos de uma maneira completamente diferente daquela que nós entendemos, porque eles estão falando na língua dos anjos, não estão falando na língua de Cristo, como nós já falamos. Então o que acontece? Eles não veem que esses fatos já aconteceram e nós estamos levando uma vida já lá no final da história. Nós já estamos... Cristo, depois da nossa morte, vem a morte de Cristo. Quer dizer, Cristo é o último, né? E eles foram antes de nós. Então, os fatos já aconteceram, a lei já aconteceu, nós entramos na graça porque Cristo morreu por nós. Mas ele vai vir no final para restabelecer tudo, porque ele é o alfa em nós e é o ômega também. Tá certo? Então aquele que morrer em Cristo já é nova criatura, então já recebe esse corpo glorificado. Então, se o cara me mata, ou mata o Marcos, ou mata o Jorge, ou mata a Valdiza, ou mata, entendeu? As pessoas que já estão verdadeiramente com a mente transformada, essas pessoas não vão perder a sua alma, não vão perder a sua alma, tá certo? E elas só vão perder o corpo. Agora, pior são aquelas que muitas das vezes estão sem Cristo, seja dentro ou fora da religião, mas completamente sem Cristo. Então o que acontece? E muitas vezes sendo conduzida por um caminho
que não leva ao Senhor. Então o que acontece? Elas simplesmente estão sendo mortas na sua própria alma. Elas vão desfrutar de uma vida infernal aqui na Terra, tá certo? A vida delas vai ser totalmente infernal. E quando a pessoa morre, então o que acontece? Você permanece nesse estado de mente, nesse estado infernal de mente no qual você se encontra. Esse é chamado lago de fogo. Você fica naquele estado mental terrível ali, entendeu? Que você morreu, por exemplo, você era um traficante e estava sendo perseguido por outros ou pela polícia e morre naquele desespero, ou entendeu? Ou é um traficante, é levado e o pessoal faz aquele, joga o cara no pneu e taca a gasolina, que a gente cansa de escutar falar disso, né? Eles tacam, chama aqui de micro-ondas, parece. Acho que o cara morre ali em agonia, né? Então você acha que depois da morte ele vai sair desse estado de agonia? Ele não tem Cristo. Ele vai permanecer naquele estado mental, porque nós já temos o estado mental de Cristo. Então não vão, mesmo que nos aflijam, a gente transcende isso no nosso espírito. Mas aquela pessoa que não transcendeu isso, ela morre naquela agonia e sai daquele inferno para o lago de fogo, percebe? Então esse é o lago de fogo que a gente está falando. E isso eu entendo que é morrer uma morte espiritual, tá certo? Tá tendo uma continuação da morte espiritual que aconteceu lá atrás e que Cristo já resgatou todo mundo. Ele resgatou todo mundo para dar essa oportunidade àquelas pessoas que estão vindo agora, tá certo? Estamos vindo agora, tendo essa oportunidade de vida para crer no Senhor Jesus e mudar a nossa mente. Que oportunidade maravilhosa! Não podemos desperdiçar, não podemos deixar passar o tempo da nossa visitação. Então Cristo está nos visitando. E o irmão Marcos outro dia falou disso, né? Ele bate na porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e ceio com você. Mas para cear com você, é preciso que haja da sua parte uma mesa posta para receber Cristo. Entendeu? Porque ele vai chegar com fome e ele tem que ter o que comer. Ele vai chegar com sede e ele vai ter que ter o que beber, né? Ele pode estar com frio e tem que ser agasalhado. Percebe? Essas são as qualidades do Cristo em nós, capaz de receber qualquer Cristo no nosso seio, na mesa do Cordeiro. Percebe? Então, a essas pessoas realmente não tem como lago de fogo. É a vida e vida em abundância. Como dizia Paulo, né? A gente vai ter, como é que se diz assim? A morte para nós é uma bênção. A morte para nós é uma graça, né? É lucro, como Paulo dizia, não é uma perda a morte para nós. A morte para nós é lucro. Já falei demais, gente, perdão. Por isso que às vezes a gente diz que o sacerdote, muitas das vezes, durante o entendimento da lei, ele fica como um guia cego levando os outros à cegueira junto com ele, cai todos no abismo. Por que isso acontece? Não é que muitas das vezes ele não saiba, às vezes até ele sabe, mas por causa dos interesses diversos, principalmente os interesses pecuniários e os interesses de manter uma servidão dos homens abaixo de si. E essa é uma postura sacerdotal, ou seja, você passa a ser o pai de uma série de pessoas ali, pai espiritual de uma série de pessoas. Mas, na verdade, você não é pai de ninguém, porque você não consegue ser o mediador entre os homens. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. Então, o sacerdote quer fazer essa função, mas essa função era uma função, entre aspas, exercida durante o mandato da lei, enquanto operava o ministério dos anjos. Mas hoje opera o ministério do Espírito, e isso não se procede dessa maneira. Aquilo era uma sombra das coisas que haviam de vir agora, na situação do hoje, do porvir, né? Do porvir em relação àquela época, né? Hoje nós vivemos o hoje, que é uma situação futura em relação àqueles acontecimentos. Então o que acontece? A gente tem que ver os momentos
que estão ali os momentos escriturísticos, para que a pessoa, quando lê a escritura, não fique como uma criança espiritual que não sabe se posicionar em relação a onde que ele está e em que contexto ele está. Por isso que o Marcos pediu para a gente ler o contexto, para ele se posicionar, para ver a época, para ver o contexto, para poder ver o que ele podia dizer de bom acerca disso. Eu dei uma acelerada aí, mas ainda há espaço para falar, tá certo? Ainda há muita coisa para falar. Mas o Cristo, ele coloca a gente nessa condição. Então, quando você pega a pessoa e leva aquela condição de que ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa fazer um sacrifício, que ela não precisa. Todo sacrifício foi feito pela obra de cruz. E Cristo fez obra perfeita. Cristo não é uma metade de homem. Ele não é uma metade de Deus. Ele é todo um homem e todo um Deus, percebe? Então, ele fez a obra completa. Ele não precisa do homem para nada, gente. Ele só dá uma grande colher de chá para nós, espirituais, para participarmos dessa nova vida dele, nos fazendo co-herdeiros. Ora, co-herdeiro dá bom testemunho. Então, como o Marcos falou ontem, nós somos verdadeiros atores coadjuvantes, que levamos a mesma glória daquele que realmente fez a obra. Quem fez a obra? Quem fez a obra foi Cristo. Mas como nós, no nosso trabalho de divulgação do Evangelho, para poder, primeiro, nos instruir e depois instruir os nossos irmãos, a gente está fazendo o quê? A gente está digerindo o Cordeiro para que todos possam acordar, para que todos possam enxergar, para que todos possam crer. Né? E quando a pessoa crê, geramos Cristo naquele irmão. Então isso daí, na verdade, nós estamos indo para a cruz com aquele irmão, fazendo ele participar dessa obra de cruz. Isso é morte espiritual. Isso é ir para a cruz com Cristo. E isso é ser participante da obra de Cristo. Isso é ser participante da obra de cruz. Entendeu? Então é por isso que nós nos gloriamos em Cristo, mas não em nós mesmos, porque de nós não há valor algum, porque toda a obra foi feita por Ele. Ele é que nos dá essa imensa colher de chá de sermos participantes dessa obra maravilhosa que é a graça, né? A graça é exatamente isso, é um favor imerecido. Ele não precisava ter morrido por nós, mas Ele morreu para nos dar de graça a tão grande salvação. Percebe? É isso aí. Creio que um irmão Rodolfo aí falou bem, né? Falou texto, contexto e passou no assunto. Mas vamos cozinhar mais aí. Estou aqui meditando, irmãos, né? No espírito aí. Se tiver mais irmãos para falar, por favor, vamos falar. Há um diferenciado, a alma, o espírito, porque Paulo disse uma certa feita que seja edificado corpo, alma e espírito, né? Então, subentende que se fala... Para aí, só um momento. Amém, irmão. Aqui fazendo aí um pedaço também do assunto, Mateus capítulo 10, ele é bem extenso, né? E aqui é uma chamada do Senhor Jesus aos 12 discípulos, né? Dando a eles autoridade e enviando eles, né? Enviando eles à casa de Israel, né? E dando ordens rígidas, né? De que eles não se dirigissem aos gentios, nem entrassem em aldeias de samaritanos, né? Mesmo do samaritano, né? Que era o Israel do norte, né? Samaria norte, capital do norte, que estava dividido norte e sul, né? Então não deveria nem ir aos samaritanos, veja bem, né? Era bem focado, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, né? E para onde eles fossem lá em Israel, a mensagem é que o reino do céu, né, está próximo,
né? E eles deveriam, para cumprir essa palavra, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? Purificar os leprosos, expulsar demônios, né? E tudo que eles recebessem de graça eles tinham que dar, né? E assim por diante, que não recebesse nem ouro, nem prata, e não levasse ouro, não levasse prata, nem cobre. Ocorreu muita coisa aqui no espírito para mim, né? Então, o primeiro ponto aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus é que escreve esse capítulo 10 sobre a missão de enviar os 12, né? Especificamente a casa de Israel, certo? Não deveriam dirigir-se aos gentios, não deveriam entrar na cidade de samaritanos, né? Ainda que samaritanos era a divisão da casa de Israel, mas antes as ovelhas perdidas mesmo da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Interessante, né? Então, no meio do povo de Israel, havia ovelhas perdidas, entende? Mas os de Israel também eram considerados ovelhas perdidas pelo Senhor. Bem, por onde eles fossem, eu estou falando todo um contexto aqui, irmãos, para nós chegarmos na resposta lá, né? E por onde forem, né, eles deviam pregar a seguinte mensagem: o reino do céu está próximo, né? Isso é, o reino do céu chegou, está bem próximo de vocês e ele vai acontecer, ok? Ele vai acontecer. Está saindo bem aí a gravação? Então a primeira coisa que me vem no espírito, aqui uma das coisas que me agitou foi o seguinte, irmãos. O reino dos céus está próximo. Muito bem. A mensagem do Senhor Jesus aqui está bem focada ao povo de Israel, ok, irmãos? Então Marcos, Lucas e João não falam do assunto com tão enfoque como Mateus fala, porque Mateus realmente é um livro dirigido à casa de Israel, principalmente aos judeus, ok? Bom, mas o que impacta aqui é o seguinte, irmãos. O Senhor Jesus envia os 12 para pregar uma mensagem. O reino dos céus está próximo. Interessante, irmãos. Olha a pergunta. O reino dos céus, olha a afirmativa, né? O reino dos céus está próximo. Muito bem. A pergunta é o seguinte, irmãos. O que havia então em Israel? Em Israel, qual era o reino que estava reinando? Se o reino do céu está próximo, não era o reino do céu que estava reinando, certo? Não era o reino do céu, era outro reino. Veja bem, irmãos, era outro reino. O povo de Israel tinha a lei, né? A lei, apesar de ser ministrada e dada pelos anjos, né? Mas a lei estava administrando um outro reino, aonde o homem era a figura principal. Nós vamos ver aqui no mesmo texto do capítulo 10, que ele fala, verso 17, acautelai-vos, porém, dos homens, olha bem, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão na sinagoga, sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho entre os gentios. E quando eles entregar de vocês, não tenham cuidado do que é a vez de falar, porque naquela hora você será ministrado o que vocês haverão de falar. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Agora observa bem, observa o 21. E o irmão entregará à morte o irmão. Opa, veja como o negócio aqui é sério, irmãos. Veja como é sério. O irmão entregará à morte seu irmão. Lembramos de Caim e Abel? Ok? O irmão entregará à morte seu irmão. O pai entregará à morte o filho.
Que coisa, irmãos, como é que pode ser isso? A coisa aqui começa a pegar. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará à morte o seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Os filhos matando os pais. E odiados sereis de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, vocês vão de cidade em cidade, e aqui recebeu. O que não receber, vocês sacodem a poeira, né, dos vossos pés, né? Vocês vão percorrer toda a casa de Israel. Não, enquanto não acabar de percorrer toda a cidade de Israel, sei que venha vir o Filho do Homem. Isso vai acontecer. Então, antes que vocês acabem de percorrer toda a cidade de Israel, então vereis vir o Filho do Homem. Ok, irmãos? O que está mostrando então? Está mostrando que está chegando um novo reino. Há um impacto aí de um reino anterior, um reino que estava reinando, onde o homem estava à frente do reino, e estava chegando um outro reino, que é o reino dos céus. E agora o reino dos céus tem um senhor. Ok, irmãos? E o reino do homem tinha um outro senhor. A qual senhor era o próprio homem, né? Ou melhor dizendo, era o diabo, né? Com a autoridade do homem. Então a lei era ministro o quê? A lei era divina, né? Porém a lei ministrava o quê? Ministrava o caos. A lei ministrava a carne, ministrava o homem, né? Mas o homem que estava com a autoridade desse reino, né? Ele estava sendo manobrado, né, pelo homem diabólico. Era o homem diabólico que estava dominando. Então o povo de Israel, de certa forma, sendo dominado pelo homem diabólico, que é o próprio diabo, eles eram ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aí, eles ficavam perdidos, né? Não tinham pastor. Né? Eram ovelhas sem pastor. E então agora está chegando o Senhor, né? E havia um outro Senhor reinando, né? Que pela autoridade da lei, né, ele imperava. O que quer dizer isso? Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá, não é? Agora é o contrário, o Senhor Jesus veio para os pecadores, né? Então o pecador que crê, né, essa alma se salvará. Veja como a mensagem inverteu agora, né? O que pecar diante da lei, né? O que pecar pela lei, né? Pecar contra a lei, né? Essa alma morrerá. O que pecar, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o tema, né? Enquanto que o evangelho é o contrário, né? Veio para os pecadores, né? E diz que aqueles que pecaram, né? Que agora creram, né? Esse se salvará. Então veja que agora, há nesse momento que o Senhor Jesus se manifesta, há a manifestação de um reino para suplantar um outro que estava dominando e que estava reinando. Havia um outro que estava reinando. E esse que reinava era feroz, irmãos. Era tão feroz esse reino que dominava, tão feroz, a ponto, né? A ponto de que o irmão entrega outro irmão à morte. Veja como é feroz o reino, né? A situação desse reino. O pai entrega o seu filho à morte, né? O filho entrega o seu pai à morte. E assim uns matarão os outros. Quer dizer, da própria família passa a ser inimigos, da família passa a ser inimigo. Porque o Senhor está trazendo, irmão, outro reino, né? E ele vai desestabilizar aquele reino que está estabelecido. Então vai botar em choque todo mundo. Realmente pai contra filho, filho contra pai. Porque agora está vindo um outro reino. E esse reino aqui vai impactar toda a família. Vai impactar todo Israel. Vai impactar todo aquele reino dominante, né? É necessário agora o Senhor, né? Ele manietar o outro senhor. Então tem dois senhores aí. Havia um outro senhor, né? A que senhor servis? Observa que Elias falava, né?
A que Senhor vocês servem? Vocês têm que decidir um ou outro. Então agora o Senhor Jesus chega, né, irmãos? E vai lutar com outro Senhor. E ele chega e dizendo, agora é o reino dos céus que está chegando. Então, que reino é que estava reinando, então? Não era o do céu, era o reino da terra. Observa, era o reino da terra. Mas o reino da terra, né, estava sendo controlado por uma lei, né? Porque o homem era mau, né? Porque Satanás manobrava o homem, né? Então aquela lei era boa, porém a maldade que havia no homem e o diabólico usava a lei, né, a favor da morte, né? Porque era muito fácil acusar um ou outro e entregar a morte, né? Mas ao instante que qualquer irmão aceitasse o novo reino, né, o novo reino, ele entrava em antagonismo com o outro irmão, com o outro da família, e assim a morte ia aparecer ferozmente, né, irmãos? Não tem como, né, um reino dominar outro reino sem ser por violência. Por isso que o Senhor disse também, né, o reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer isso? Não está falando com nós aqui hoje do Espírito, né? Fala, não, o Marcos aqui está tomando, né, a força, porque eu vou lá e falo para Deus, o Senhor tem que me dar, que o Senhor tem que fazer e tal, e eu estou colocando força mesmo, né? Se eu não me esforçar, se eu não fizer, se eu não jejuar, e eu não vou conquistar o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é tomado à força. E não é isso que ele está falando. Quando ele está falando o reino de Deus é tomado à força, ele está falando sobre aqueles que estão sobre outro reino, que querem passar para o reino de Deus, que querem entrar no reino de Deus, né? Então esses daí, né, vão ter que usar de força para poder escapar do outro que os domina. Porque Satanás não queria abrir mão deles. E a força era tão grande que é pai contra filho. Que isso, meu filho? Você está seguindo esse tal Jesus de Nazaré? Que negócio é esse que a justiça agora, né, não é mais exatamente a lei? A justiça vai vir por meio de um homem? Que negócio é isso, né? Então eles eram tão zelosos pela lei que o fato de matar uma pessoa, para eles era fazer um serviço para Deus. Paulo, no caminho de Tarso, irmãos, não é? Foi interpelado por Deus, porque Paulo chegava, arrastava, prendia, e provavelmente muitos morriam em julgamentos, em prisões, né? E Paulo jogou a sua roupa como testemunha diante da morte de Estevão, né? Ele fala, eu não merecia ser chamado apóstolo, né? Porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele foi, os irmãos lembram, né, que ele endossou a morte de Estevão, né, quando ele lançaram os vestidos de Estevão diante da presença dele, né, ele assumiu aquela condição. Então veja, as pessoas matavam um homem, matavam outro homem, né, e achando que estavam fazendo um serviço ao reino de Deus, né? Ao reino de Deus, né? Mas que Deus era esse, né? Que matava e que diz, se pecar, morre. A alma que pecar, essa morrerá, né? Agora o reino do céu vem trazendo uma esperança. Não temeis o homem que mata o corpo. Observa bem. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está trazendo uma esperança, mostrando o quê? Que vai vir um Senhor que vai morrer a nossa morte e a partir daí, né, já você não pode temer aquele que mata o corpo. Quem é que mata o corpo? Observou, irmãos? O que matava o corpo era a lei. Entendeu? Não que a lei era má, era o mal que habitava no homem, era Satanás que matava, na verdade, porque a lei era boa. Mas a lei aplicada no homem mau dá a morte, né, irmãos? Porque o mal era revelado, né, e exigia-se a justiça. Qual é a justiça do pecado? O salário é a morte. Portanto, aquele que matava, né, era o justiceiro, né? Era o justiceiro da lei. Entende isso, irmãos? Entende esse ministério, né? Que Paulo lá na frente vai chamar ministério da morte. Olha que coisa terrível, né? Ele chama depois aqui na frente, nós podemos até aprofundar um pouco mais nisso, né? Ele chama de ministério da morte.
né? Olha que coisa terrível, né? O ministério da morte que imperava, né? E ele era, então, como diz o verso 17, né? Acautelai-vos, porém, dos homens, né? Porque eram os homens que estavam na frente, né? Eles que entregavam aos sinédrios, ele que levava as pessoas para serem açoitadas, eles que na sinagoga excluía o camarada da sinagoga, né? E a sinagoga era realmente, a sinagoga era o centro cultural, né? Era o centro de vida do judeu, né? O judeu sem a sinagoga, sem o templo, não era judeu, né? Ele saía de todo o circuito social que vivia, né? Sair da sinagoga e ser expulso da sinagoga, irmãos, era ser expulso da sociedade mesmo, né? Ele saía fora daquela sociedade. Então havia ali um outro reino, e agora está chegando o reino do céu. E os discípulos vão para anunciar o novo reino. Olha a situação, né, irmãos? E ele manda os discípulos desarmado, né? Manda eles desarmado, porém com a arma de autoridade. Então o fato de expulsar, de curar os enfermos, né? De ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios, né? Eram sinais claros, né? De autoridade sobre o corpo. Observa, sobre o corpo, observa, porque onde o demônio tem autoridade? No corpo, né? Aonde é que a lepra tinha purificado, tinha autoridade? No corpo, claro, no corpo mostrando aquela realidade da época, né? E os demônios que operavam tomavam os corpos das pessoas, né? Então, os irmãos observam que eles, então, foram com essa autoridade, essa era a autoridade. Eles não podiam ter recurso de ouro, nem prata, nem cobre, nada, né? Esse recurso eles não levavam. Isso também impactava, né, nesse confronto, né? Eles não levavam um saco de viagem, nem mala de viagem, nada disso, né? Não levava roupa extra, não ia com bota, nem sapato, nem sandália, ia descalço, que é um sinal de humildade, né? Não levavam bordão, né? E comiam daquilo que lhes ofereciam e entravam na casa e na aldeia que os hospedavam, né? E que achavam eles dignos, né? E os recebiam, mas eles estavam ali pregando um outro reino, né? Um outro reino que é o do céu. Era a promessa que o reino do céu viria sobre a terra, que Deus haveria de habitar entre os homens, né? E essa é a promessa, e esse era um fato que estava se sucedendo, né? Estava se sucedendo. Entende, irmãos? Então, quando entrares em alguma casa, saudai aquela casa, se aquela casa for digna, né? Que receba a paz de vocês, que vocês estão levando, né? Mas se ela não for digna, né? Essa paz torna para vocês, e muito bem, né? Então, era o reino chegando, né? A tal qual casa somos nós, né? Mas a casa que não recebia, o que acontecia, né? Ela ia ficar deserta. A casa que não recebesse, né? Ela ia sofrer um rigoroso julgamento como Sodoma e Gomorra, né? Maior do que Sodoma e Gomorra seria também para essas casas, para essa cidade, né? Então ele diz: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos, né? Portanto, vocês devem agir com uma prudência das serpentes, né? E a simplicidade das pombas. Mas acautelai-vos. Observou? Mas acautelai-vos. A prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Mas acautelai-vos. Com quem você tem que tomar cuidado? Acautelai-vos, porém, dos homens. Porque é eles que vão agir contra vocês, né? Então não estamos chegando aí no ponto disso aí, não temer quem mata o corpo. Estamos chegando, né, irmãos? Observa que a lei está tendo autoridade sobre o corpo, a ação do corpo. O reino do homem, o reino do mundo, né, é corporal, né, é corporativo, né, é corpo presente, né? O Senhor, o Verbo, se fez corpo, né, se fez carne. Exatamente entrou, né, na casa do inimigo, manietou valente e estabeleceu o seu reino.
Então aqui é um confronto mesmo de reino. Está chegando o reino dos céus. E observou? Bem, nós conhecemos a história que o reino dos céus venceu o reino do mundo. Isso é muito claro, né? Há muitos ainda do reino do mundo que resistem ao reino dos céus, né? Mas finalmente, mais à frente, né, o reino do céu será revelado ao mundo. Então, aí podemos dizer que é o reino de Deus, né? Quando ele tomar forma, quando Cristo se manifestar, é o reino de Deus na sua plenitude. Portanto, estamos na região celestial, que é o reino do céu. Então, o reino do céu, ele está operante, né? Porém, né, ele não é visível. Nós estamos no reino do céu. Nós estamos sentados nas regiões celestiais. O nosso combate, né, é do reino dos céus. O combate é da região celestial, né, contra as hostes infernais, né, do diabo que está aí, que é a vontade do homem, onde o homem é a figura central, né, e esse homem animal e diabólico que procura escravizar os outros, né? E mata seu irmão, mata o seu pai, e pai contra filho, mãe, família, e tudo por causa, né, da defesa do seu reino, né? Do seu reino, né? Como é que um pai pode matar um filho, né, irmãos? Né? Como é que pode? Né? Não é verdade? Não pode, né? Como é que é isso? Mas por causa de um reino, né, se faz isso. Né? Os irmãos veem o reino de Roma, né? E outros ficaram de exemplos para nós, né? E através dos séculos continua existindo e até hoje também continua existindo, né? Hoje um homem público, né, de uma alta patente, ele dá uma canetada lá, faz uma assinatura, né? Ele mata um monte de gente, né? Indiretamente, né? Ele solta uma ali, dá uma canetada, ele muda todo um sistema, né? E bota muita gente a perder e muita gente morre por causa daquilo, né? Por causa de uma assinatura, né? Por causa de um decreto, por causa de uma canetada que o homem dá, né? Assim também, da mesma forma era. Então é bom, antes da gente responder essa pergunta no foco dela, nós estamos aqui vendo, né, irmãos, tudo o que cerca essa situação que Jesus falou, ok, irmãos? Então era aqui o impacto, né, do novo reino chegando. Ele estava chegando. Hoje já chegou, esse reino já conquistou, já manietou o valente, né? Já tirou a autoridade, né, do valente que tinha sobre o homem por causa do pecado. Como hoje o pecado foi abolido, já o valente, né, que era o diabo, já não tem autoridade mais de matar o homem. O diabo não pode mais matar o homem. Entende isso? Por quê? Por quê? Porque a autoridade dele foi tirada, né? Porque agora veio a graça, né? Não é mais a lei que opera, né? Não é a lei que opera em cima da justiça do homem, né? Mas é a lei do Espírito que opera em cima da justiça de Cristo, né? Que é o homem verdadeiro, né? É o homem verdadeiro. Então, aqui em Mateus capítulo 10, o que nós estamos vendo, né, é o impacto da chegada de um reino, né, em função de um outro que já estava estabelecido na terra. Então, o Senhor é um Senhor, né, lutando contra outro Senhor, né? Era um reino contra o outro reino. Era o momento do combate, né? Então não tem nada a ver com gentios e nem com ninguém. Por que Israel? Porque a eles foram dado o ministério da lei exatamente para provar, né? Para provar que o homem era mau, para poder o pecado aparecer mesmo, né? E para mostrar quem é o diabo. A lei foi dada para isso, irmãos, para mostrar quem é o diabo, né? A lei foi dada não para os bons, né? A lei foi dada para os maus, né? E quem é o mau? O mau é aquele que não cumpria a lei. E alguém cumpriu a lei? Ninguém. Só o Senhor Jesus cumpriu a lei. Portanto, todos morreram. Mas depois que ele cumpriu a lei, logo ele aboliu a morte. Nós já
não podemos mais morrer, né? Não tema aquele que mata o corpo. E esse temor não é um temor físico, não é o temor humano, né? Que a gente tem, vai ali o camarada com um revólver, é claro que você tem medo, né? De chegar na boca do revólver, né? Fala, não, não tenho medo, né? Pode dar um tiro aqui e me mata. Não é esse medo que o Senhor Jesus especificamente está falando, né? Não é para você ir lá falar, não, eu tenho fé, então eu vou lá enfrentar o fulano, o Bertano, ele tá com facão, tá com revólver, eu sou crente, eu não tenho medo não, eu vou lá, né? Tudo bem, irmão, se Deus lhe der essa autoridade, você vá, né? Mas não é desse medo físico natural que se está falando, entendeu? Por quê? Porque a morte já morreu, entende isso? Se a morte já morreu, não temeis o que pode matar o corpo. Então quem podia matar o corpo? Quem podia matar o corpo já não pode mais matar o corpo. Observou? Por isso que ele fala, não temeis o que pode matar o corpo. Por quê? Porque ele já estava antevendo, ele já estava profetizando que aquele que tinha autoridade sobre o corpo iria perder essa autoridade. Que a autoridade sobre o corpo seria de outro Senhor, a qual Senhor é ele. Ele é o Senhor. Perfeito entendimento, irmão Marco. Perfeito entendimento. Você discerniu de uma maneira correta, né? Eu espero que o irmão tenha entendido. Eu creio que entendeu, né, irmão Didi? Mas vou deixar ele dar o parecer dele aí. Porque para mim bateu perfeitamente, né? A gente antecipou a parte da graça e o irmão Marcos aprofundou a parte da lei. Quer dizer, então cumpriu-se as duas etapas, né? A etapa da lei e a etapa da graça maravilhosa, no qual nós já não morremos mais a morte por causa do pecado, porque Deus, em 2 Coríntios 5, diz que não imputa mais transgressão nenhuma ao homem. Então, mesmo o homem estando em erro, o Senhor não imputa mais aquilo como pecado, ou seja, o pecado não leva ele mais à morte. Mesmo se você disser que ele está em pecado, mas esse pecado não o leva mais à morte física e muito menos à morte espiritual. Tá certo? É isso aí. O Senhor morreu a nossa morte. Inclusive, endossa aquele versículo que o irmão Rodolfo estava falando outro dia, né? O assunto que o irmão Rodolfo estava falando, né? Que Paulo falou, entrega ele a Satanás para que no dia do Senhor ele seja salvo, né? Observou o sentido? Perfeito, perfeito. Porque era no tempo da lei, né? Entregava ele a Satanás para que a lei se cumpra e ele seja morto. Mas o Senhor Jesus vai e busca o cativo e o cativeiro. Então, ele foi lá e já resgatou tudo, né? Ele resgatou tudo e disse que após ele, né, não havia mais pecado, porque ele reconciliou o pecado que existia entre o homem pecador e o Deus Santo. E com isso ele deu livramento a toda a humanidade. Todo aquele que vem após a morte de Cristo já tem no espírito a morte de cruz assegurada, ou seja, nenhuma condenação mais há sobre eles. Mas é preciso crerem, né, para que realizem a obra de cruz em sua vida. Né? Se você não crê, você não realiza a obra. Quer dizer, você permanece na condição de escravidão. Mesmo não tendo morte espiritual, você é um morto-vivo. Percebe? É só até aí. Endossando aí, irmãos, é isso mesmo. A pergunta é, qual alma que não é do Senhor? Todas as almas é dele. Ele ganhou todas as almas. Note bem, irmãos. Ele ganhou todos. Ele ganhou todos. Agora, os que creem, os que não creem, Deus os julgará segundo o reto evangelho do Senhor, que é justiça, certo, irmãos? E esse julgamento, né, compete ao Senhor, essa tratativa. Porém, toda a alma é dele. Ele já ganhou todos. Na cruz, ele ganhou todos. Como já estava profetizado no Velho Testamento, né? Pede-me a mim, né, e eu vos darei as nações por herança, né? Então, herança de Deus é tudo, tudo é dele agora. Não é? O diabo não tem nada. A única coisa que o diabo ainda tem hoje, né,
é a palavra do engano. A única coisa que o diabo tem é a mentira. A única coisa que ele tem é a capacidade, né, irmãos, de induzir, né, o homem, né, a se esquecer da graça de Deus, né? Então, a única coisa que o diabo tem é isso, irmãos, é só isso, né? Mas do resto, tudo é dele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, né? Tudo é dele. Não é maravilha, né, irmão? Quem pode falar isso aqui é meu ou isso daqui é de fulano de ciclano, né? Tudo é dele, né? Ele conquistou tudo. Assim como Deus deu tudo para salvar o homem, né? Assim também esse tudo de Deus foi capaz de comprar tudo. O preço que ele pagou, irmãos, realmente não ficou nada para trás. Fala, não, isso daqui Deus não vai, né? Não, isso aqui não inclui no pacote. Não é que nesses pacotes que a gente compra, irmão, compra o pacote, mas ó, tem mais isso. Se você quiser, você tem que pagar mais tanto. Aí você compra. Depois ele fala, ó, tem mais um outro pacote, né? E assim vai de pacote em pacote e vai empacotando todo mundo, né? Que nem o governo, né? Solta um pacote de medida, daqui a pouco solta outro pacote, e de pacote em pacote empacota tudo, né? E ao contrário, né? Que o Senhor Jesus não é de pacote, não, né? Ele vai, né? E diz, né? Agora tudo é. Né? Então ele torna para si. Então é dele, porque ele criou tudo, né? É por ele, porque ele vai lá e resgata, né? É dele, por ele e é finalmente para ele. Então ele tem a capacidade, né, irmãos, de pagar o preço, né? Ele tem dinheiro, ele é rico, né? Ele tem amor, né? Porque ele é amor, né? Então ele tem graça, porque ele é superabundante na graça, né? Então, ele é cheio de recurso, por isso ele é Deus, né? E depois de ser Deus, ele tornou Senhor, né? Senhor de toda a carne. Quer dizer, né? Ele ganhou um nome nessa batalha e tornou-se Senhor. Por isso que nós estamos falando, esse nome está intimamente ligado com a obra que ele fez, né? Então, o nome é exatamente, né, irmãos, a honra que ele tem, né, com essa conquista, né? Então, ele ganhou um nome, né? Esse ganhar o nome significa, né, que ele se tornou nomeado, né, sobre todas as coisas, né? Todas as coisas, né, irmãos, está escriturado agora nos céus, né? Então, ele comprou, né, e pagou uma escritura de sangue mesmo, né? E não foi escrita em papel. Está escrita no nosso coração, no nosso espírito, né? É uma coisa que não pode apagar, né? Como diz a Israel, escreverei com ponteiras de diamante, né? Ponteiras de diamante. Então não dá para apagar mais, né, irmãos? Escrito na pedra dos corações, né? Na dureza que havia, né? Então esse diamante aí rasgou a pedra e escreveu, né, toda uma verdade. Então agora a pergunta é, né, existe alguma coisa que não é dele, né? Existe alguma coisa que não é dele, né? Então tudo é dele, né? Então a nossa luta é contra o quê, irmãos? Né? A nossa luta é contra a nossa própria ignorância. Né? Quem é o diabo? É aquele que tem autoridade sobre a pessoa por causa da sua ignorância. Né? Quando a pessoa é esclarecida, né, Satanás perde a autoridade. Então a autoridade de Satanás está aonde? Está na ignorância da pessoa. Então o evangelho, ele é esclarecimento, ele é luz, é entendimento, é conhecimento, é revelação, né? Tudo que vem, né, de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto ele é misericordioso, né? O quanto ele foi por nós da cruz do Calvário favorável, né? Tudo isso é o poder do Evangelho, né? Então o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então poder é capacidade de revelação, né? E o homem precisa dessa revelação, né, para poder escapar da mão do diabo, né? Porque a única coisa que o diabo tem hoje é o poder da mentira. É só isso.
E aonde chega a verdade, acaba a mentira. Onde chega o evangelho, que é a luz, luz significa esclarecimento, né? As trevas se dissipam, né? E é desta forma. Câmbio. Isso é muito forte, irmão Marcos, e esclarece tudo, né? Porque conforme a gente estava falando, né? Só a mentira do diabo é que mantém os nossos irmãos debaixo desse jugo, né? Então, quando a gente diz que a mentira do diabo, a gente está se referindo exatamente como numa situação muito parecida, porque a religião, seja ela qual for, né, o mediador dessa religião, muitas das vezes por ignorância, quer dizer, por desconhecimento da graça, né? Porque fica misturando a graça e a lei. Isso é muito comum nas religiões. Eles misturam graça e lei. Eles misturam tudo, fazem uma gororoba e as pessoas não conseguem digerir o entendimento de Cristo, né? Eles não veem o que era lei e não veem o que é graça. Eles não conseguem discernir. Eles pensam que é uma coisa só, berimbolam tudo. Não só por ignorância, mas alguns por ignorância, outros por vamos dizer assim, vantagens, seja elas quais for. Ou vantagem de dominação, porque passa a se tornar poderes, principados e potestades, ou exatamente para exercer um domínio físico-financeiro sobre as pessoas. Então as pessoas têm que se libertar disso, porque muitas das vezes são guias cegos guiando as pessoas para o abismo. Esse é o guia cego que leva a pessoa para o abismo também. Como existia no passado, existe nos dias de hoje, tá certo? Existe nos dias de hoje, mas hoje é pela mentira do diabo. Qual é a mentira do diabo? É essa palavra exatamente como a gente tem que dizer para eles exatamente o que Cristo disse para Pedro. E Pedro era um apóstolo maravilhoso. E, no entanto, o Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás. É o que a gente deve dizer para essas pessoas que são guias cegos e que estão nos guiando. A gente tem que se apartar deles, porque eles nos conduzem para caminhos trevosos e não para o caminho da luz de Cristo. É preciso, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Se você é igreja de Cristo, ouça, porque exatamente por você não ver e não enxergar a luz de Cristo é que você permanece nas trevas e na morte. Então, você tem que resplandecer a luz de Cristo dentro de você. Então, você precisa sair. Jesus Cristo tirou a pedra, então você tem que vir para fora, você tem que vir para a luz de Cristo, para que resplandeça a sua luz dentro de você, porque a obra ele já fez completa, você não precisa fazer mais obra. Você não tem que fazer esforço, você não tem que fazer dízimo, você não tem que fazer oferta, você não tem que fazer louvor, você não tem que fazer campanha, você que não tem que fazer aquela ceia dita de pãozinho e vinhozinho, porque ceia é comida verdadeira, que é a palavra de Deus, é a palavra não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, palavra de Deus é comida e bebida é o entendimento decorrente da palavra. Então, a palavra de Deus, quando ela é digerida, quando ela é bebida, ela se torna a luz de Cristo a iluminar os nossos caminhos, a iluminar os pés daquele que estão no Evangelho. Então, é luz para os nossos pés para que a gente possa andar no caminho reto. Percebe? Então, o discernimento do Espírito, ele vem dessa luz maravilhosa que é Cristo em nós. Mas é preciso a gente tirar completamente as marcas da nossa credulidade na mentira do diabo. Entenda, a gente não está ofendendo os nossos irmãos que são líderes das religiões, de modo algum. Mas, infelizmente, ainda estão numa ignorância. E essa ignorância leva à manutenção dessa mentira do diabo e o diabo fica se apoderando do povo santo. É a única coisa que pode impedir que você chegue a Cristo, é a mentira do diabo.
porque o diabo já foi derrotado, não só na cruz, mas também no deserto, não é verdade? Logo que o Senhor foi batizado, ele venceu o diabo ali, que é o homem mau que habitava dentro de nós. E como Cristo era o fiel representante dessa verdade, ele teve que expor a sua natureza humana e confrontar o próprio diabo que havia dentro dele. Por isso que ele diz, ele foi levado ao deserto para enfrentar o diabo, exatamente como cada um de nós que teve o novo nascimento teve que passar exatamente pelas mesmas coisas. A gente vai para o deserto para aprender de Deus e é confrontado pelo diabo. E o diabo foge de nós, porque quando a gente confronta o diabo, ele foge de nós. A palavra de Deus é luz, e ela bota o diabo para correr. Ela amarra o valente e toma conta de toda a casa, porque ele já está vencido na cruz do Calvário. Amém. Só que... É isso mesmo, Rodolfo. Toda pessoa que engana é diabo, porque diabo significa enganador, né? Qualquer pessoa que engana, ela é o diabo. Qualquer pessoa enganada também é o diabo, né? O engano, né? O engano gera o quê? O erro, né? O engano gera o erro, né? E o erro, quando a pessoa permanece no erro, Deus faz o quê? Ele envia o evangelho, que é a verdade, né? Então, irmãos, quem crê na verdade é salvo. Quem não crê já está condenado. Condenado de que forma? Por causa do erro. Então, o evangelho, ele vem para esclarecer, né? Quando uma pessoa, irmãos, às vezes as pessoas não estão entendendo, né? Quando a gente fala que o pecado não tem mais autoridade, então a pessoa fala, não, então agora eu posso fazer qualquer coisa errada que está tudo certo. Não estamos falando isso. Nós estamos falando que o pecado não tem mais autoridade, né, para manter a pessoa cativa quando a luz chega. Quando a verdade chega, não é, irmãos? A realidade chega. O que nós estamos fazendo aqui é isso, iluminando, né? Nós estamos como um farol iluminando. Quando esse farol chega e bate, né, a pessoa vê qual é a sua realidade. A pessoa vê quem é o diabo, a pessoa vê quem é a mentira. Então, quando chega, irmãos, e a pessoa vê a verdade e não vem para a verdade, ela corre para as trevas, ela foge para as trevas. Quando ela vê a verdade e ela ama mais a mentira do que a verdade, né? Aí vem o pecado que não tem perdão. Então, qual é o pecado que não tem perdão? É a pessoa não acreditar no perdão, entendeu, irmão? A pessoa não acredita na luz. A pessoa não acredita na verdade. Ele ama mais a mentira do que a verdade. Que coisa, irmãos, terrível. Porque a mentira proporciona a ele algum favor, né? Lhe proporciona recursos melhores, né? A mentira sustenta ele no poder, né? A mentira, se ele for se considerar a sua mentira, né? Ele vai perder o cargo, ele vai perder o controle, ele vai perder a autoridade, ele vai entrar em conflito com os homens, né? Ele vai ter que ir contra certos homens, né? Então ele vai ter que enfrentar esses homens e esse amor que ele tinha, né? Então muitos deles acabam amando mais os homens do que o próprio Senhor, né? Entende isso? Porque ele não consegue resistir, né, ao mal, né? Ele cede, né? Quando tentado, ele cede. Que nem diz aquela música, tentado não ceda, né? Ceder é pecar, né? Então é isso. Quando o perdão lhe é apresentado e ele não crê nisso, né? Ele está sendo tentado, né, irmãos? Pelo seu próprio interesse, pela sua própria vontade. Então, quando ele está sendo tentado, ninguém fala que foi tentado por Deus, né? Mas ele foi engodado por causa das suas próprias vantagens, seu próprio desejo e o seu próprio interesse, né? E daí ele fica triste e vai embora, né?
porque ele vê essa realidade. Então o evangelho, ele salva e ao mesmo tempo ele define, né, se o homem se perde, né? Agora, esse perder e se negar a Cristo, né, é o Senhor que vai tratar com cada um, né? Pedro, né, negou, mas no final ele mostrou que o amava, né? Agora, o diabo, né, ele nega e mente até o fim. Interessantíssimo. Ele começa mentindo e ele termina mentindo. Ele começa negando, ele termina negando. Do jeito que ele começou no Jardim do Éden, ele termina na mesma situação. Ele não quer sair dessa situação. É essa a situação do diabo, né? É essa a situação do diabo. Mas Deus quer salvar todo homem da mão do diabo. Todo homem na mão do diabo, né? Então o diabo é realmente a velha natureza do homem, né? E Cristo é a nova natureza do homem, né? Então são duas naturezas que se debatem, né? É a carne contra o espírito, entendeu o que nós estamos falando? São essas coisas. É o homem na sua vontade e Cristo, né, na vontade de Deus. São os dois, né? Esse conflito do reino aqui, Mateus, é o que estava acontecendo, né? Por isso acho que nós já estamos chegando na resposta do irmão Didícola, né? Quando ele fala de corpo, e ele vai... Podemos até ler nesse versículo agora, né, irmãos? Podemos até ler. Como é que diz aqui o verso? Tá aqui, portanto, não temais, né? Porque não temais os homens, né? Porque tudo que há encoberto, tudo que nada há encoberto que não há de ser revelado, nem oculto que não haja de se saber, né? A gente está mostrando a realidade que o evangelho é um julgamento, né? Quando a pessoa ouve o evangelho, né? Nós estamos pregando aqui o evangelho, né, irmãos? Então, quando as pessoas ouvem o evangelho, né? A maioria tenta se esconder, né? A maioria não quer se revelar, né? Porque é impactante, irmãos, né? As pessoas não querem ficar se descoberta, né? As pessoas não querem perder a razão. As pessoas perdem a palavra e não querem perder a palavra. As pessoas perdem, né? Perdem toda o seu posicionamento religioso, né? Face essa revelação do Evangelho. Então o Senhor diz que não há nada que não há de ser revelado, nem nada oculto que não há de se saber, né? O que se foi feito em oculto será dito sobre os telhados, né? Eu vos digo que aquilo que em trevas aquilo que foi dito em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados, né? Então mostra uma realidade do que é o Evangelho, né? Do que é o Evangelho que expõe o homem, né? A sua nudez, né? A sua cegueira, a sua teimosia, né? O seu erro, né? E hoje, irmãos, tem se acentuado a operação do erro. Interessante, né? A dureza do coração do homem, né, está chegando a ponto de que a operação do erro está aumentando. Quer dizer, o homem está errando mais o alvo, né? Então ele está errando mais o alvo. A operação do erro está aumentando. E parece, humanamente falando, o sistema religioso, um sistema diabólico, né? E, olhando desse lado, parece que estão acertando mais o alvo, né? Nossa, cada dia aparece mais igreja, em toda esquina tem uma, né? Poxa, o evangelho está crescendo, né? Está dominando, comprando televisão, comprando rádio, né? E, nossa, tem agora elegendo senadores, né? Está no Senado, está em todo lugar. Nossa, que maravilha, o evangelho, né? Está salvando mesmo, né? Os artistas, televisão e tudo mais, música gospel, né? Todo mundo para todo lado. Agora o evangelho está tomando conta mesmo, está progredindo, uma bênção. E aqui está dizendo que a operação do erro está aumentando, né? Aquilo que para o homem, né, na sua religiosidade, parece ser ganho, né, é perda. Parece que ele está indo a favor de Cristo, está indo contra, né? Está na mesma situação da lei, né? A lei chegou numa medida, né, que o reino dos céus teve que aparecer, não teve jeito, né? Chegou na medida máxima, né? Na medida máxima de que Deus enviou o seu próprio filho e eles mataram todos os profetas, né?
que foram enviados para eles e finalmente mataram o filho. Da mesma maneira nos dias de hoje, né, irmãos? Vão matando, né? A verdade hoje está chegando mais contundente, né? E como nunca hoje ela está sendo resistida, né? Como se fosse a maior mentira, né? Nós estamos aqui falando, estamos ficando sozinhos, né? Porque parece que, né? Estamos falando a maior mentira do mundo, né? Nós estamos falando, nossa, o irmão está tudo doido, não é? E eu vos digo, né? Não temeis os que matam o corpo. Agora vem a pergunta: quem é que mata o corpo? Entende? Não temais os que matam o corpo. Opa! Quem é que mata o corpo? Porventura não é a lei do pecado? Não é a lei do pecado que matava o corpo? Era isso, ó, não tem mais os que matam o corpo. Naquela época, Jesus é verdade, né? A lei que matava o corpo estava funcionando. Não tem mais os que matam o corpo. Entendeu? Porque os homens eram julgados segundo a lei e eram condenados. Inclusive o Senhor Jesus, né? Foi julgado segundo a lei, né? E acharam nele pecado e o condenaram. Não foi assim? Então eles matavam o corpo. Entende isso? Não tem mais os que matam o corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem mais os que matam o corpo. Observam. E não podem matar a alma. Olha aí, ó. E não pode matar a alma. Porque o poder da lei, irmãos, ela matava o corpo, né? Mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma, aí no sentido, está falando de pessoa, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então a pessoa morria, né? Mas, porém, aqui tem uma pergunta, né, irmãos? Tem uma pergunta. Todas as pessoas que morreram antes da graça se manifestar, será que eles foram todos desgraçados? Entendeu? Foram todos eles desgraçados? Ou a graça estendeu o seu braço também, né? Também para aqueles que morreram, né, irmãos? Sem ver essa graça. Ou a graça alcançou ou não alcançou. Por isso que usa aquela expressão. E a pedra que os seguia era Cristo. E a nuvem que os cobria era Cristo. E o mar pelos que eles passaram era o batismo em Cristo. E o maná que eles comeram era a palavra de Deus. Então observa. Então a pergunta é essa, né? A graça não estendeu o seu braço, né, para aquelas almas? Então, não tem mais os que matam o corpo. E não pode matar a alma, porque havia uma promessa, não é, irmãos, da salvação, não é só para aqueles que estavam depois de Cristo, né? Mas desde o Jardim do Éden, quando o último Rodolfo falou, né, que Cristo fez uma roupa para o homem, tirando a pele do cordeiro, né? Já estava mostrando, né, que Deus, ele não é tardio. Deus entrou com a salvação de imediato. Interessante, né, irmãos? Quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa, né? Digamos assim, né? Deus já entrou com a sua graça salvadora. Que impressionante, né, irmãos? Deus de imediato já entrou com recurso, né? Ele não esperou, não. Ele já entrou com recurso. Portanto, quando Cristo morreu na cruz, né, irmãos? Eu digo que ele estendeu dois braços, né? Um braço estava alcançando todos os que estavam atrás e outro braço alcançando todos que estavam à frente, né? Portanto, a graça é desde o Éden, né, até a consumação dos séculos, né? Então, observa bem, né? Aqui esse verso, voltando nele, não tem mais os que matam o corpo, entende? Os que matam o corpo. Hoje, irmãos, continuam matando o corpo. Como é que se mata o corpo? Né? Com o corpo você faz o quê? Sacrifício. Então, quando a pessoa faz um sacrifício, está matando o corpo. Entende? Quando a pessoa faz dízimos, ofertas e tudo mais, é sangue. Porque todo o dinheiro da pessoa é sangue, irmão. Você está matando o corpo. Então, qualquer encargo, né? Qualquer coisa que se coloca sobre as costas das pessoas, dos homens, né? Qualquer carga, né? Ela está prejudicando, matando o corpo, né? Porque o Senhor diz, trazei tudo que eu alivio.
eu tiro esses cargos, tudo de vocês, né? Então acabou, né? Acabou uma pressão sobre o corpo. Observe que nós estamos falando de algo espiritual, ok, irmãos? Espiritual. É espiritual. Não tem mais os que matam o corpo. Os irmãos podem aprofundar mais nisso, eu creio que o Espírito mostrará, né? Tem muita gente matando o corpo. Entendeu, irmãos? Quando coloca carga sobre as pessoas, você está matando o corpo. E não só isso. E não podem matar a alma. Por quê? Porque a alma é do Senhor. Toda alma é dele. Então, ninguém pode matar a alma efetivamente. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que é perecer no inferno? Então, o que é o inferno e o que é o céu? O que é o reino do céu? O que é o reino do inferno? Então, observa que o inferno, irmão, é uma situação em que o homem está com uma aflição dupla, tanto perecendo na alma, como perecendo no corpo. Entendeu? Perecendo no corpo é sobre forma de escravidão, né? Escravidão humana, de vida natural, escrava, né? É o homem escravo do outro homem. Quando o homem subjuga outro, ele está matando o outro. Mata a sua liberdade, mata o seu recurso, mata um monte de coisa, né? Todos deveriam ser livres, né? Então, esse matar o corpo é espiritual, né? E perecer no inferno. Perecer significa sofrer, né? Perecer significa ficar sem recurso. Perecer no inferno, a alma e o corpo. Então, o que é o inferno, irmão? O inferno é o mundo, né? O inferno é um ambiente onde sofre o corpo e sofre a alma. Apesar de a alma ser do Senhor, né, ela se torna escrava mediante a mentira do diabo, né? Porque a alma aí, irmãos, está se falando do espírito do homem também, do entendimento. A alma é o seu eu, né? É o seu eu que não sabe, né, não tem esclarecimento. A sua alma, então, está aflita, está ferida, né? Observa que o Senhor Jesus, quando orava no jardim do Getsemane, né? Ele dizia, minha alma está profundamente, né? Está profundamente angustiada, né? A minha alma, observou? Ele está dizendo, minha vida, né? Ele estava angustiado diante da situação, né? Que estava lhe proposto, diante do cálice que ele ia beber, né? Era uma angústia, dor terrível. Assim o homem também está com a sua alma hoje angustiada por causa da mentira do diabo. Hoje o homem está perecendo no inferno, e se perecer é sofrer. Não é o perecer no sentido de morrer para sempre, entendeu? Mas é o perecer. O lago de fogo é outra coisa que nós podemos falar uma outra vez, né? Mas aqui o inferno é realmente um ambiente momentâneo, real, né? Que hoje nós temos. Hoje tem o inferno e tem o céu. A pessoa pode estar no céu, no reino do céu, ou a pessoa pode estar nesse reino do inferno, né? Então, o que é o inferno? É a angústia da alma, né? E a angústia do corpo. O que é o corpo, né? É exatamente o modo vivente da pessoa, né? Você paga imposto demais, você levanta cedo, dorme tarde, você não tem tempo nem de falar aqui, né? Não tem tempo nem de sentar na mesa do cordeiro, é um corre-corre, né? Todo mundo está sofrendo no corpo, né? Se você não trabalhar, você não come. Se você não come, você vai passar fome. Não é verdade? Se você não tem dinheiro, você não pode pagar o médico. E você não paga o médico. Ih, mas tem tanta coisa. Há tanto sofrimento, né? E o Senhor diz, não, no mundo vocês terão aflições. Mas escuta que eu digo, tenha bom ânimo. Por que eu devo me animar? Porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Você está aflito, mas o Senhor já venceu essa aflição. Você está sofrendo no corpo, mas Ele já levou essa dor. Está entendendo? A tua alma está angustiada, mas Ele já levou essa angústia. Entende? É isso que Ele está falando, né? Eu já venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não fala se você vai vencer o mundo. Observa, a religião fala isso, mas Cristo não. Ele não diz isso.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele não diz, você vai vencer, olha, luta contra o mundo, entendeu? E você vai vencer, você vai ser um campeão, e tal, e tal, e tal. Nada disso. Não é isso que ele fala. Vai lá lutar, vai lá, Marcos, vai, né, lutar, combater, que você vai vencer o mundo, né? Eu vou te dar essa graça para você vencer, né? O que é que vence o mundo? É a nossa fé, entendeu? E o que é que nós cremos? Nós cremos que ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores. Entendeu? Porque nós já vencemos por antecipação. Somos mais do que vencedores. Então, em Apocalipse diz, ao vencedor, né? No final das 7 cartas da igreja diz, ao que vencer, né? Então, o que precisa para ser um vencedor, irmãos? O que é que precisa para ser um vencedor? Entendeu? Você precisa fazer muita coisa? Você não precisa fazer nada? O que é? Observou? Então, se você crê, você é um vencedor. Basta crer. Entende? Quando você crê, você é um vencedor. E quando você crê, você tem entendimentos, né? Recebe entendimento, né? E crê naquilo que Deus te revelou e te mostrou. E permanece firme naquilo, né? Essa é a fé. É a firmeza com que temos naquilo que o Espírito nos revela, né? Essa é a nossa fé que vence o mundo. Porque o mundo diz, como é que você acredita numa coisa dessa, né? Sobrenatural. Para mim é sobrenatural. Como é que você acredita nisso? Né? Essa é a fé que vence o mundo. É a capacidade de crer na revelação do Espírito, né? E tomar isso pela fé e isso transformar-se em vida no seu corpo, né? Câmbio, irmãos. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, por uma moeda? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Apesar de não se dar valor para um passarinho, vender por uma moedinha, né? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Observou que o reino de Deus, né? Agora, o reino dos céus, né? Salvou, né? Até os passarinhos, né? Até o passarinho, né? Está sob o controle da vontade de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça, esteja na cabeça ou caiu da cabeça, não é? Eles são contados por Deus. Deus sabe, né? O quanto te deu, o quanto você perdeu, né? Então, não temais, pois mais valem vós do que muitos passarinhos, né? E assim por diante, o Senhor vai exortando, né? Essa exortação do Senhor, é claro que no Espírito, né? Nós estamos aqui trazendo luz, né, irmãos? Porque o Senhor estava pregando aqui nas trevas, né? Porque a luz brilhou no meio das trevas. Que interessante, né? A luz saiu do meio das trevas. Olha como é que pode, né, irmão? O mundo estava em trevas, né? E raiou a luz, né? Olha que interessante, né? A luz saiu do meio das trevas. Não é a trevas que gerou a luz, né? Mas a luz, né, que é maior do que as trevas, né? Ela foi brilhar no meio das trevas. É do meio das trevas que ela se manifestou, no meio, né? E é muito interessante isso, né? A vida se manifestou no meio da morte, porque Cristo ressuscitou depois de 3 dias e morto, né? Então a vida ressurgiu dentre os mortos. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Por isso que não temeis o que mata o corpo. Por quê? Porque os irmãos têm a promessa da ressurreição como verdadeira, né? Não é uma coisa que um religioso faz, né? Não, você tem que estar lá, o camarada está com o revólver, você vai lá enfrentar ele, né? O camarada está com uma faca, você vai lá e vão brigar com ele, né? Porque se morrer, tudo bem, está tudo certo, né? Não tem que ter medo, não. Ele não está falando de medo físico, né? Ele está falando da timidez espiritual, está falando do medo espiritual. Ei, irmãos, quanta gente que é valente na carne, né? Mas no espírito é um covarde, né? Tá cheio, irmãos, tá?
Ele é valente na carne, mas no espírito, covarde. E tem outros que é covarde em todo sentido, né? E diz lá em Apocalipse, os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Então, empregar força para entrar no reino de Deus é lançar fora a timidez. Quando você lança fora a timidez, participa da mesa, abre a boca, Deus te enche a sua boca, né? E você larga a timidez para lá, né? Essa é a forma de você ganhar Cristo, né? Você ganha Cristo exatamente porque Ele te dá o espírito de intrepidez, né? Por que nós falamos, né? Porque falamos com autoridade, como é que nós falamos com certeza, né? Como é que nós falamos com inteireza, né? É porque perdemos a timidez, né? O amor lança fora o medo, né? O medo foi embora. A lei trazia com ela o quê? O medo, né? A lei era o medo, né? Porque a pessoa obedecia à lei por causa do medo. Mas se você olhasse para o coração dela, né? O pecado reinava dentro do coração delas. Quando se assentaram na mesa, o Senhor começou a falar, né? E mostrar a rapinagem que estava no coração deles, mostrando que a vontade deles era outra. Então, por fora obedecia a lei, mas por dentro, né? Por dentro a lei eles não obedeciam. É interessante, né? Então, por fora, como diz o italiano, né? Por fora, bela viola, né? E por dentro, um queijo bolorento, né? Então, essa é a situação do religioso, né? Então, ele só tem uma aparência de piedade, né? Oh, aquele irmão, oh, uma aparência de piedade, mas quando você vai ver a realidade da fé dele, ele nega toda a eficácia, né? Toda a eficácia dessa graça. Ele fala dela, mas ele nega totalmente essa graça. Câmbio. Para esses realmente não há salvação, né, irmão? Para esses realmente não há. Se ele continua pregando esse tipo de coisa, ele conhece Hebreus 6,4, né? Aquela situação que a gente fala de Hebreus 6,4. Conhece a graça de Cristo, já é participante dela, porque convive com ela, né? Porque ela é uma das testemunhas de Cristo, uma daquelas duas testemunhas de Cristo, né? Aquelas duas testemunhas que foram mortas por amor de todos, né? A lei, né, que foi morta, né, e a graça que está sendo morta por eles. Eles estão tentando matar a graça. Então eles estão matando a segunda testemunha de Cristo. As duas testemunhas que falam no livro do Apocalipse é a lei e a graça. Não é Moisés e não sei quem, que nem esses, né, essas pessoas aí de pouca fé não compreendem, né, não tem discernimento para entender. Elas ficam pensando em homens. Quando se fala em testemunha, elas estão pensando que é homem, né? É o testemunho de um homem. Não, é a graça, é a lei que veio para os judeus e a graça. E apesar dessas duas aí, eles tentam matar a graça. Quer dizer, eles estão baseados na graça, estão vivendo a era da graça, mas exterminando ela, tentando reavivar, né, a primeira testemunha morta, né, que é a lei, né? Então é assim que eles vivem. Realmente, para esses não há salvação, porque Cristo não vai vir de novo para eles, não vai vir, né? Para aqueles, e a gente vê a estupefação e o estado de como é que se diz assim, de incredulidade dos irmãos, né? Hoje mesmo eu estive falando com algumas pessoas e a gente está falando a verdade para elas, a verdade retumbante de Cristo para elas. Você percebe que no espírito ela entendeu o que você falou, ela entendeu, ela assimilou aquilo que você falou, mas no espírito você olha nos olhos, primeiro, os olhos estão cegos, quer dizer, olhando para o chão. Né? Exatamente, os olhos olhando para o chão e aquela cara de incredulidade. Ó Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, está ali numa incredulidade total. Você é como se diz assim, bate a poeira e vai pregar em outra cidade, porque aquela cidade ali está completamente incrédula. É visível isso para mim às vezes, irmão Marcos. Eu hoje vi isso por 2 ou 3 vezes. Né? Eu não vou citar os lugares que as pessoas acabam identificando, mas eu estive em 2 e 3 lugares, em 3 lugares hoje, e as pessoas que eu vi
todas me pareceram extremamente incrédulas. Você fala e a pessoa fica assim com uma cara de boba, olhando para o chão, sem fazer caras e bocas, sem expressão facial, mas você vê nitidamente que ela prefere acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Cristo. Que coisa! O testemunho está sendo dado, o testemunho de Cristo está sendo dado para ela. E ela prefere acreditar na lei e no sacerdote do que acreditar na verdade. Que coisa impressionante, irmão. A incredulidade desse mundo. É por isso que matam a segunda testemunha, que é a graça maravilhosa. Estão matando a graça. Quer dizer, as duas testemunhas já eram, né, irmão? Já era, infelizmente, está sendo assim. E isso nos desgosta muito no espírito, porque isso nos consome, né? Isso consome o Cristo que está em nós, porque ele chora por essas pessoas. Isso é que é chorar no espírito com gemidos inexprimíveis. A gente não tem como exprimir isso da nossa tristeza vendo a pessoa passar o tempo da visitação de Cristo na vida delas e ela deixando passar. E é visível aos nossos olhos que ela está deixando passar, mas a gente não pode escolher por ela. A escolha é um direito do homem. O homem pode escolher Deus ou não escolher Deus. Prefere escolher a palavra dos homens, que está dentro das religiões. Então, Alea jacta est, né? A sorte já está lançada sobre essas pessoas. Então, tomando aí, irmão Rodolfo, essa revelação que o irmão falou pelo Espírito, né? Então, podemos dizer aqui nessa pergunta do irmão Djalma, né? Que, né, baseado nisso, de que o corpo é a lei, né? E a alma é a graça. A alma é a graça e o corpo a lei. Podemos dizer assim no Espírito, hein, irmão Rodolfo? Com certeza, e o Espírito é Cristo, né? E o Espírito é Cristo. O Espírito é Cristo, a alma é a graça, né? E o corpo é exatamente a lei, porque o domínio da lei era sobre o corpo, né? Exatamente isso, irmão Marcos. Perfeita sintonia. Pergunta respondida, né, irmão Rodolfo? Com certeza, falou a língua dos homens, falou a língua dos anjos e falou a língua de Cristo, não é isso? As três vertentes aí daquilo que foi começado ontem, né? Acerca de falar a língua dos homens e dos anjos e falar da verdade de Cristo. Nós complementamos isso hoje também. Você vê como é que tem um fecho, né? Cristo não deixa nada sem um fecho, uma explicação, né? Que coisa maravilhosa que é esse nosso Cristo, né? Maravilhoso é. Isso é verdadeiro louvor, né, irmão Marcos? Esse é um verdadeiro louvor. Se as pessoas querem saber o que é verdadeiro louvor, não é cantar uma cantiguinha. Quer maior louvor do que esse, de ter a explicação toda dada no reino, nesse rio de águas vivas que passou aqui sobre o nosso entendimento, sobre o nosso conhecimento, né? Sobre essa graça, sobre a lei e sobre o próprio Cristo em nós, né? Que maravilha isso, né? Isso é um rio de águas vivas. Isso é verdadeiro louvor. Amém, irmão Rodolfo, eu creio. Tudo aquilo que vem do Espírito de Cristo, né? É um louvor a Deus, né? E é isso mesmo, né? É aquilo que é dito com entendimento, né, irmão Rodolfo? Às vezes as pessoas cantam as músicas e tal, né? Mas expressam um amor meio natural, né? Como se fosse amor de homens, assim, né? Eu amo Jesus, tá? Né? Eu amo João, né? Eu amo, né? É um amor, né? Ah, ele fez isso para mim, ele fez isso para fulano, né? Então a música gospel hoje está bem misturada, né? No mundo, né? Já é aceita, né? Na televisão, no rádio, né? Porque ela canta uma espécie de amor, né? Que está no mesmo contexto do amor natural, né? E dá impressão e de conquista, né? Fala daquilo que, né? É um amor natural mesmo, né? Apesar de falar de Deus, de Jesus e tal, né? A gente observa que é uma música natural, né? Não é uma música do Espírito, né? A música do Espírito
Hoje aqui nós cantamos, aqui foi um coral, né, Rodolfo? Na mesa do Cordeiro é um coral, né? Por quê? Porque a gente tudo afinadinho, né, irmãos? Tudo na mesma tonalidade, né? A ressonância é a mesma, né? Tá tudo bonitinho, tudo afinado, né? Não tem, né, nada um contra o outro, né? Exatamente, é um uníssono, né? Isso é maravilhoso, né? No céu tem uma música, mas não é igual na terra, é outra música. É diferente mesmo, né? A música do Espírito é realmente que Deus gosta de ouvir, né? É outra, né? É uma outra, tem que vir de Cristo mesmo, né? E essa é a música que nós cantamos hoje, né? Cantamos aqui, dançamos e saltamos, né? Fala sapatinho de fogo, né? Canela de fogo, né? Lembrando quando Daniel e os companheiros entraram na fornalha de fogo, né? E a pessoa salta e pula, às vezes numa emoção, né? Mas aqui a gente salta e pula no espírito, né? É um saltar no espírito, né? É maravilha, né, irmão? Irmãos. É Cristo saltando sobre os montes, né? Os lugares elevados do entendimento do homem, né? É nos altos céus, né? Isso aqui é estar assentado sobre os altos céus ou saltando sobre os montes, também pode ser entendido por esse mesmo prisma, né? Fantástico isso, né, irmão Marcos? Porque, glória, isso sacia, né? Sacia completamente a nossa alma e o nosso espírito se enleva, né? O espírito de Cristo, né? Se enleva em nós. A gente fica assim, né? Num estado de graça. É um estado de graça. Estou satisfeitíssimo, viu, Romar? Maravilha. É como diz o salmista, né, irmão Rodolfo, irmãos da sala, né? A nossa alma se alegra e o nosso espírito engrandece em Deus, o nosso Salvador, né? É maravilha. Pés de fogo é aquele que anda no entendimento de Cristo, né, Rodolfo? E canela de fogo, né, é aquele que resiste, né? Resiste ao mal, né? Ao entendimento do homem, né? Então a canela na luta livre, né? A canelada, né? É um impacto muito grande, né? Canela de fogo é exatamente resistir ao mal, né? O mal pela verdade, né? E o pé de fogo é caminhar no entendimento mesmo do Espírito, né? Então, eles falam isso, né? E tem um certo sentido, se levar para o Espírito, né? É real, né? Só que muitas vezes estão falando num sentido material, né? Fala de canela de fogo porque o camarada pula, salta, né? Dá canelada em todo mundo, né? Mas às vezes a gente sente uma espécie de fulgor mesmo, né? Como se tivesse uma chama crepitando dentro de nós, né, irmão Marco? Eu acho que esse é o ministério da reconciliação, né? Aquelas labaredas, né? Lembra eu estava até para falar isso mais cedo na sala com os irmãos, porque eu estava meditando sobre isso, né? O irmão falou sobre as línguas repartidas como de fogo, isso não saiu da minha mente. Porque aqui falou, não, mas isso está respondido, mas isso está respondido, mas isso está respondido. E eu aqui na minha alma, né, retrucando, né, e o Espírito me afirmando que não, que já está respondido. E está certo, a língua bifurcada como de fogo é exatamente isso. Deus, né, Cristo, repartiu a língua bifurcada como de fogo para que nós que pregamos o Evangelho repartamos essa língua com os demais, esse entendimento com todo. É língua repartida como de fogo, e é de fogo mesmo, irmão, que é para queimar
todas as investidas do diabo, ainda presente na vida desses nossos irmãos, em plena graça maravilhosa. Porque o diabo, através da mentira, fica plantando essa coisa. E a língua bifurcada vem para queimar, vem para purificar, a língua bipartida como de fogo. Que maravilha, né? E eu teimando com a minha alma, teimando com o Espírito de Cristo aqui. E eu fiquei a manhã toda, eu falei, não, eu vou ter que falar isso hoje. Acabou que surgiu a oportunidade, você vê como é que são as coisas, né? É interessante como o Rodolfo está falando aí, é verdade. Me veio aqui no espírito, né? A serpente, que é a criatura que Deus também fez, né? A serpente, ela tem a língua bifurcada, né? Interessante, né? E ela usa a língua como um sensor, né? De temperatura, né? Ela põe a linguinha para fora e balança para lá para cá para captar a temperatura e movimento, né? Interessante, né? E ela tem a língua bifurcada, né? A serpente, né? Então a serpente do Jardim do Éden, né? Olhem o entendimento bifurcado, né? Olha a língua dupla, né? Interessante, né? Foi exatamente isso, né? Porque exatamente bifurcou o entendimento do homem, né? Ele dividiu o homem entre o Cristo e Satanás dentro do homem, né? Essa foi a divisão que houve no Éden, né? E por isso a confusão, já começou a confusão lá no Éden. Na hora que a transgressão ocorreu e Deus entendeu que aquilo ali, Deus já deu a solução ali logo, né? Já matou o cordeirinho, já trouxe a pele e já vestiu Adão e Eva ali, né? Ali mesmo ele já deu a solução. Só que isso, até o homem ter o discernimento para entender essas coisas, né? O Éden ali já exprimia as coisas todas, né? Já dava uma verdadeira expressão dessa tão grande salvação, né? Só que se você fala só ali, fica parecendo uma coisa pequena, uma coisa diminuta, né? E não é assim, né? É muito grande, né? Então é preciso. Mas essa bifurcação é o dual mesmo, né? É a dualidade que passou a existir no homem, né? Conflitando entre Cristo e o diabo, né? Entre Cristo e o diabo. Por isso é que teve que haver essa guerra, né? Teve que haver esse confronto no deserto para que Cristo vencesse o diabo, né? E voltasse ao que era no princípio, ou seja, o princípio restaurado de Deus. Deus quer restaurar tudo como era no princípio. E Ele vai fazer isso. Já começou em nós, está fazendo em nós e a gente está traduzindo isso para os irmãos, para que os irmãos também cheguem a esse mesmo entendimento, para que a gente possa gerar esse Cristo nos irmãos. Esse é o objetivo da nossa mesa do Cordeiro e de cada um de nós, testemunhas de Cristo, né? E ministros dessa graça maravilhosa, né? Desse ministério de reconciliação do Deus Santo com o homem até então pecador, né? Porque o homem, desconhecendo a graça, desconhece a situação de solução do pecado, né? Então podemos dizer que a serpente no Jardim do Éden era o entendimento bifurcado que entrou no homem, né? Então Satanás entrou, né? Quer dizer, só havia uma língua de fogo. Apesar da língua de fogo lá quando desceu, né? Eram labaredas, né? Mas era uma língua que dividiu sobre eles, né? Mas como se fosse para um todo, né? Era uma língua só, né? Uma língua repartida, né? Repartida quer dizer dada a todos, né? Mas no Jardim do Éden entrou Satanás exatamente quando o homem passou a ter um entendimento bifurcado, né? Isto é, ele teve o entendimento de Deus, tinha, né? Da árvore da vida, e agora também tinha o entendimento da árvore do bem e do mal, né? Que expressava a vontade do homem. Então, quando Satanás entrou, né? Então, entrou o entendimento de Satanás, bifurcou, né? Então, na verdade, a serpente
E não era uma cobra como essa que a gente vê, né? Ela é apenas uma figura, foi pega como uma figura, né? Era o entendimento sorrateiro do homem, né? Que a serpente, ela é sorrateira, né? Com movimentos elegantes, né? Então, essa é a serpente do Jardim do Éden, né? É o entendimento do homem sorrateiro, né? Parece bonito, né? Parece que né? Conquista Deus, o coração de Deus, né? Sorrateiro, né? A serpente é assim, sorrateira, né? Prudente, né? Vai lá com todo, ó, será que é assim, assado? Será que Deus disse isso, disse aquilo, né? Ela é sorrateira, né? A serpente, né? Ela é prudente, quer dizer, ela dá o bote mesmo só quando ela tem certeza, né? Ela fica ameaçando, fica em pé, né? Mas ela só dá o bote quando ela calcula que a distância é correta e dá para dar o bote, né? Então ela dá o bote certeiro, né? Então ela é prudente, né? Nesse aspecto, né? Então, na verdade, a serpente é o entendimento do homem, né? É isso que permeava a mente do homem, né? Então, ele andava, né? Serpenteava, né? Esse movimento elegante, né? De gramática, podemos dizer assim, de falar bonito, de parecer certo, né? E, e parece que frutificava, era uma fruta boa, né? Que a palavra é o fruto, né, do espírito, né? E ela desejou o fruto do bem e do mal, né, que era o fruto que o homem poderia produzir, né? Achou também naquilo valor, né? E achou bom, né? Desejável, né? O homem achou desejável, né? É interessante, né? Que Deus falou, não, isso existe realmente, né? Mas o homem, por Satanás, achou desejável, né? Então, sem dúvida nenhuma que Satanás, né, é a vontade do homem, né, é o pensamento dele bifurcado, né. Então ficou aí o pensamento carnal e o pensamento espiritual, né, o pensamento do homem e o pensamento do Espírito de Cristo, né, que deveria prevalecer. Então, para que ele não permanecesse, né, nessa dualidade para sempre, né, comendo da árvore da vida e do fruto do bem e do mal, né? Deus permitiu então que ele fosse expulso do jardim do Éden, né? Uma atitude de Deus para poder salvá-lo, né? Porque ele não podia conviver nessa situação, né, irmãos? Câmbio. Perfeita sintonia, né? Total o discernimento perfeito, né? Não tenho palavras para acrescentar nada, né? Tudo já está dito, né? Tudo está esclarecido. A gente, quando começa, né, a chegar-se realmente a Cristo, as palavras passam a ser mais, deixam de ser necessárias, né? Cessam as línguas, né? Quando chega realmente em Cristo, cessam as línguas, cessa tudo, né? É isso mesmo, conforme a gente falou ontem, está tudo acrescentado, né? Loucura isso, né? Amém. É porque o que me ocorreu aqui no espírito é que as línguas, né, irmão Rodolfo, é a expressão do entendimento do homem, né? E a língua repartida de fogo é a expressão do entendimento do espírito, né? Então, com que língua nós estamos falando agora? Com a língua do espírito ou com a língua dos homens, né? É aí que está a diferença, né? Então é algo espiritual, né? Que para o homem natural discernir é impossível, né? Com certeza que a língua não é a língua bifurcada do homem, né? Claro que não. É a língua repartida de Cristo, né? Com certeza é essa mesmo. Não há dúvida nisso, né? A língua ali daquele momento em que eles estavam esperando o Espírito Santo, né? E viram essa manifestação, né? Até em carne, né? Quer dizer, é uma visão, né? Mas eles tiveram isso, sentiram isso em carne, né? Que maravilha, né? Que maravilha. E Deus nos deu essa língua, né, irmão Rodolfo, né? Dizem que o batismo no Espírito Santo é falar a nova língua, né? Né? Tem muita gente falando, eu sou batizado com o Espírito Santo, né? Então eu falei, então fala a língua, irmão.
Né? Fala a língua do Espírito, então você é batizado com o Espírito Santo, você vai falar a língua do Espírito, então fala a língua do Espírito, né? É isso mesmo, muito bem sacado isso, né, irmão? Fala, em vez de falar pentecostal, você fala espiritual, né? É que é a verdadeira língua de Cristo, né? É espiritual, né? Amém. Parece que os homens pegaram, né, as coisas do céu, né, e copiaram e fizeram modelos, né, que são ídolos, né? Interessante, né, Rodolfo? Então falaram uma língua que eles falam é um ídolo. Por exemplo, a língua do espírito, né? A língua do espírito, ela se torna incompreensível para o homem natural, né? Então eles falam uma língua desconecta, né? Sem uma gramática específica, para dizer que está falando uma língua do espírito, né? Porque o homem não está entendendo nada. Interessante, né? Então ele criou um ídolo, né? Falando em termos de língua, né? E na verdade a religião toda é uma idolatria nesse aspecto, né? Porque ela copiou o modelo das coisas celestial e implantou. Como é que pode isso, né, Rodolfo? É que nem Moisés lá, e quando escreveu a lei, ele viu um modelo, né? E escreveu segundo o modelo que lhe foi dado. Ele fez o tabernáculo segundo o modelo, né? Quem era o modelo, né? Quem é esse modelo? O modelo original é Cristo, né? Então o tabernáculo era uma figura, né? Então hoje a religião ela é uma figura de Cristo. Não é o Cristo, é uma figura. Se é uma figura, é o anticristo. Que coisa, né, irmão? Está muito ali perto, né? Então, a imagem que fala em Apocalipse, né? Permitiu que a imagem falasse. Então, parece que essa imagem idólatra fala, né? Ela fala, né? Mas fala o quê? Né? Câmbio. Perfeito, irmão. É Satanás se assentando no trono de Deus e se passando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Perfeito o entendimento, irmão. No espírito está tudo discernido, né? Essa mesa já extrapolou mesmo, foi muito além do véu mesmo. Já foi que nem ontem, né? Foi muito além do véu. Ela já foi para lá mesmo, muito além mesmo. Porque esse é o entendimento que eu tenho também. Perfeita sintonia. Sem dúvida foi profético, né? Essa escolha aí do muito além do véu, né, Rodolfo? Porque nós vamos muito além mesmo, né? Tanto do véu como do tempo, de tudo, da paciência dos irmãos. Né? Nós sempre vamos além, né? Interessante, né? Nós vamos além do limite, né? Fala além, né? Tudo é além, né? Uma alegria além, tudo é além, tudo é muito além, né? E realmente o nome está correto aí, né? É verdade, a gente não quer sair mais do céu, né, irmão Marcos? Já viu, né? A gente não deixa a sala acabar porque a gente não quer sair do céu. Chegou no céu, irmão, ninguém quer ir embora, né? Mas amanhã há trabalho, uma série de coisas, né? Então eu vou me despedir dos irmãos, mesmo estando assim, preferindo ficar no céu, eu vou me despedir dos irmãos aí, da minha parte, né? Eu deixo aqui desejando a todos, né, a graça e a paz de Cristo. E irmão Djalma, continue assim um bom perguntador, porque essa desinibição é que traz a luz do Evangelho para todos, né? Porque a palavra de Deus é uma coisa falada, irmãos. A Escritura, ela foi um registro da palavra que foi falada pelos santos na época do Senhor e até antes da vinda do Senhor. Mas hoje ela é falada pela boca dos ministros da reconciliação, que somos nós, que estamos aqui operando. Existem muitos de nós ainda, graças a Deus que existem muitos de nós. E a gente se gloria em Cristo nisso, porque esse realmente é o desejo de nós. Quanto mais gerar Cristo, mais discernimento de espírito o povo de Deus terá, não é isso? E maior será o corpo de Cristo, né? Será a somatória dos Cristos que vão existir aqui no novo céu e na nova terra, muito além do véu. Amém. Só até aí. Graça e paz, uma ótima noite para os irmãos, né, nesse dia de Cristo. A todos.